Vibe Mundial FM. Então a gente hoje vai falar sobre o Arcano Roda da Fortuna. Você sabe que já faz 10 semanas, gente, olha como o tempo passa, em 10 quintas-feiras que a gente tem aqui na rádio, falado sobre os ensinamentos, os mistérios revelados pelos arcanos maiores, né, pelas cartas do tarô, sobre prosperidade, dicas de como a gente pode se realizar mais, ser mais feliz, ter mais sucesso nos nossos empreendimentos. E às terças-feiras a gente também fala sobre fitoenergética. Então a gente divide os nossos programas, né, entre fitoenergética e tarô, e todos os dias aqui na Vibe Mundial também, com o horóscopo e as previsões de cada um dos signos. A gente falou na semana passada sobre o eremita, né? Toda nessa jornada, o que o eremita tem para trazer. Se você perdeu algum dos programas, você pode acessar também, seja no meu Instagram, eles estão todos gravados lá no IGTV, no Ricardo Ida.astrologia, ou no Portal dos Espiritualistas no YouTube. Então, a gente falou um pouquinho sobre os mistérios e os ensinamentos do eremita, e hoje a gente vai falar sobre a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, quando ela sai nos jogos, ela indica uma reviravolta, uma mudança, não é? De situações. E dependendo dos arcanos menores que cobrem a carta, essas mudanças podem ser positivas ou negativas. Né? Mas enquanto Roda da Fortuna e dica de prosperidade, a Roda da Fortuna fala muito sobre mudanças. Né? Não existe prosperidade se não houver mudanças constantes. Isso porque a vida é dinâmica, a vida se transforma a todo o tempo. E se você não acompanhar as mudanças da vida, você fica para trás. Eu, quando nasci, né, a gente que tem um RG mais antigo, nós que somos vintage, né, com os RG... Né? Não, o Doni é novinho, né, Doni? Eu tô já chegando aos 50. A gente sabia que... A gente aprendia datilografia, né? E tinha a máquina Olivetti. E olha que engraçado, era uma grande potência. Hoje a marca, os jovens nem sabem o que existe, porque eles não se renovaram. Uma série de marcas, na verdade, uma série de empresas deixaram de existir no decorrer desse tempo, nesses últimos 50 anos, porque elas não acompanharam as mudanças, elas não perceberam que precisavam acompanhar as transformações do mundo. Então, na vida, nós precisamos também. Uma coisa, eu repito sempre nas minhas consultas, nas minhas aulas, é você ganhar mais anos de vida. Outra coisa é você envelhecer. São coisas distintas. O tempo passar na sua vida é diferente de você envelhecer. Você envelhece quando você não acompanha aquilo que a natureza está sugerindo, quando você não segue as transformações e as mudanças impostas pelo tempo, pela vida. Os africanos têm um respeito muito grande por um orixá chamado Kitembo, né? Ou também tem na vertente dos Yorubás, Nagô, Iroko, que fala muito sobre ancestralidade, mas fala também sobre essa questão do passar do tempo. Quando uma pessoa ela não entende a importância de uma folha seca, por exemplo, ela realmente não entendeu nada a respeito da vida. Ela não entendeu nada sobre o processo evolutivo. Então, a Roda da Fortuna fala de movimento, fala de mudanças, né? Quando a gente olha no budismo, né, o samsara, que é a eterna evolução através das reencarnações, também fala muito disso, que em todo momento nós somos chamados a vivenciar transformações. E é obrigatório. Isso não tem como você fugir. Não há religião no mundo, não há fé no mundo, não há crença no mundo que possa impedir que crises aconteçam na vida, para que elas nos tirem do nosso sedentarismo, que elas nos tirem da nossa inércia, daquela coisa parada e colocar em movimento. O que é a adolescência, se não isso, né? Por que as pessoas falam que a adolescência é um período tão complicado, tão conturbado? Porque é justamente um período de transformação, quando a gente deixa de ser crianças para passar a ser adultos. Isso implica em mudanças no corpo, mas isso implica também mudanças, né, hormonais e também mudanças psíquicas, emocionais. Não é? O período também, depois da andropausa, da menopausa, também não deixa de ser um período
que mostra que agora o indivíduo já vai passar para uma outra fase na vida, com outros interesses, com outro foco, mas é importante sempre a gente acompanhar os sinais dos tempos, seja isso no nosso corpo físico, mas seja também na sociedade, né? Eu acho muito triste quando alguém chega numa determinada idade e fala assim, não, agora não tenho mais o que aprender. Que coisa mais horrorosa! Isso eu posso ouvir isso para qualquer pessoa, menos para espiritualista, porque um espiritualista que acredita em reencarnação, ele sabe que quando desencarnar vai continuar trabalhando, vai continuar aprendendo, vai na outra vida e assim por diante. Então, por que vai ficar atrasando o tempo e não aprender coisas novas, mesmo aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 anos? Não é? Por que uma pessoa vai deixar de sonhar? Quem falou que existe um tempo específico para deixar de sonhar? Quem falou que existe um tempo limite para você não construir coisas? Meu pai sempre lembra do Roberto Marinho, que montou a TV Globo já quase aos 70 anos, né? Ou a Mary Kay, aquela super empresária que montou uma das maiores empresas de cosméticos norte-americanas aos 65 anos. Ou uma série de pessoas que fizeram sucesso bem mais tarde. Ou seja, não existe nenhum limite, não existe nenhuma data para você começar a sonhar, ter suas realizações. Eu fico super emocionado quando vejo aqueles velhinhos de 87 anos que estão se formando em medicina e direito porque era um sonho deles. Outra coisa que a Roda da Fortuna fala é que é preciso aprender com os próprios erros. Isso é uma das coisas mais difíceis. Sabe por quê? Porque em vez de você aprender com o que você errou, você fica se culpando. E a culpa é uma forma de você querer se livrar, né, se punir por ter errado, em vez de chegar e dizer o seguinte, não, tá bom, errei, vou reparar o que é possível e não vou repetir. Tanto que você veja que gente culpada não só se martiriza todo o tempo, mas dificilmente aprende com os erros. Fica naquela coisa porque está presa ao passado, está preso ao passado, em vez de falar, não, ok, vamos levantar, sacudir a poeira e seguir adiante. Eu gosto também de lembrar que a vida é uma série de sucessos e fracassos para todo mundo. Para todo mundo. Quem gosta de ler biografia sabe que não existe nenhuma pessoa na Terra, seja ela bem-sucedida ou mal-sucedida, que não tenha tido ciclos. A vida é feita desses ciclos, não é? A astrologia, a gente vê que existem momentos muito bons nos mapas e momentos mais tensos. E é nesse momento que a gente fala assim, que é preciso a pessoa se precaver. Eu tenho nítida impressão, e eu acho que talvez seja o seu caso, eu percebo muito isso nas pessoas que ligam para mim quando vêm falar do tarô ou do mapa astral, que quando a gente faz uma previsão, nada me deixa mais triste que a pessoa ficar cabisbaixa e falar assim, ih, ferrou, ou então, oba, que bom, né? E ela não perceber e não me perguntar, por exemplo, como é que ela pode evitar um determinado problema, porque ela pode sim, todo oráculo indica como evitar problemas, ou como aproveitar melhor as circunstâncias. As pessoas ficam assim, vai dar certo isso? Vai, mas elas... e aí eu falo que pode dar certo, mas ela aí não quer saber como, né? E as cartas, elas indicam mais do que se uma situação está favorável ou desfavorável, se o mapa astral, quando a gente observa as previsões, um trânsito, se ele vai estar mais favorável ou menos favorável, mais do que isso é preciso você saber como é que você pode aproveitar a situação, ou mais do que isso, se precaver. É mais ou menos quando se falar o seguinte, amanhã vai chover. Tá. E aí? Né? Será que naturalmente a gente já sabe, se vai chover não vamos lavar o carro, não vamos lavar a roupa, estender a roupa no varal, né? Vamos deixar compromisso, o passeio para a praia a gente já muda, né? Mas quando a gente fala num trânsito astrológico ou quando a gente tira as cartas e fala pode dar ruim ou pode dar bom, dificilmente as pessoas, tá bom, mas o que eu tenho que fazer? Porque aí é outro caminho, né? Aí é que dá um avanço mais, e é por isso que, veja bem, que às vezes as pessoas elas perdem, elas falam, nossa, mas né, tava tudo positivo e de repente não aconteceu nada. Não aconteceu porque você não se mexeu, porque você não tomou as devidas atitudes, né? A Bíblia tem duas passagens que eu gosto muito, né? Uma delas fala do profeta Daniel. O profeta Daniel, desculpa, não é Daniel, desculpa, foi José.
José, ele justamente ele foi acolhido pelo faraó do Egito quando o faraó teve um sonho e ele soube explicar e disse pro faraó o seguinte: olha, o senhor vai ter 7 anos de fartura, depois 7 anos de miséria. Essas misérias, óbvio, viriam por conta de problemas de tempo, de colheitas, não é? E o faraó, muito esperto, falou o seguinte: então o que eu devo fazer? E aí José disse: olha, você vai, nesses 7 anos de fartura, construa silos. Silos é depósito, né? Celeiro. Construa lá silos, armazene trigo, armazene os cereais que o senhor puder, porque vão ser 7 anos que não esbanje esse dinheiro, mas essa plantação, essa colheita, mas guarde para os 7 anos seguintes. E de fato houve 7 anos de fartura. Ele foi muito esperto, o faraó, ouviu José e guardou tudo. Aí vieram 7 anos de seca, 7 anos realmente de dificuldades imensas. E aí ele já tinha, o povo não morreu de fome egípcio justamente porque ele conseguiu armazenar. Então, os trânsitos na vida da gente, eles são muito isso, né? Momentos de felicidade, mas momentos de certas crises. Nos momentos de crise, é preciso a gente manter a fé, manter o centro, né? A roda de fortuna fala muito isso. Ter um centro na vida. Tudo na vida tem centro, né? Tudo tem um centro. Você veja que as cidades antigas, né, elas eram construídas em torno da praça central, ao redor, por exemplo, da igreja. Tudo, quando você tem um centro, você tem uma referência. Então, o seu centro pode ser, por exemplo, a sua religião, o seu centro pode ser Deus, o seu centro pode ser uma filosofia que você abrace, o seu centro pode ser os valores, mas é preciso a gente ter um centro, é preciso a gente ter um referencial, a gente precisa sempre ter um elemento do qual a gente consegue sair. Vibe Mundial 95.